Bem-vindos, nossos amigos do Logos, e mais uma vez muito obrigado pela vossa subscrição e por acompanharem o nosso canal. Nós hoje estamos numa cidade bonita de Basel, que fica na Suíça. Estamos também na Universidade de Basel, uma universidade muito antiga, que tem quase 600 anos. E estamos no Departamento de Estudos Africanos e tivemos o prazer de ser recebidos pelo professor Elísio Macambo, com quem vamos conversar sobre temáticas e assuntos que preocupam o nosso continente e também a diáspora, sobretudo no campo académico, numa altura em que o mundo enfrenta problemas gravíssimos do ponto de vista de imigração, mão de obra qualificada, quadros africanos que estão espalhados pelo mundo. Portanto, vamos tocar de forma muito breve nesses aspectos para ver se conseguimos então ter aqui subsídios para que tenhamos então um continente mais próspero e um mundo mais próspero para todos nós. Até já. Bem, professor Elísio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por nos receber aqui nessas belíssimas instalações que é o Departamento de Estudos Africanos em Basel. É um prazer estar consigo para que possamos então, de certa forma, debater algumas questões que preocupam o nosso continente. E eu começava por perguntar que impressão tem sobre o continente africano no que diz respeito a esta massa tão grande de jovens que, infelizmente, são obrigados a deslocarem-se dos seus lugares onde nasceram, não é? Quadros que são, de certa forma, necessários para o nosso continente, mas que, infelizmente, são obrigados a mudarem-se por vezes, para latitudes em que nem sequer têm noção daquilo que vão encontrar à espera de uma vida melhor. Olha, também gostaria de agradecer pela oportunidade que me dá de conversarmos sobre esses assuntos. Acho que isso é sempre muito bom. Agora, em relação à questão, eu compreendo de onde vem a questão, né? Porque de facto há muita gente que sai, sobretudo em condições muito difíceis. Aqueles jovens que atravessam o Mediterrâneo, ou aqueles jovens que nem conseguem atravessar o Mediterrâneo, né? Que ficam aí no norte da África, sobretudo na Líbia. Isso dá dor a qualquer africano observar isso aí. Então, e claro, o que os jovens estão a fazer é reagir à situação difícil que se vive no continente africano. Mas, tendo dito isso, gostaria também de acrescentar uma coisa, que é um pouco um aspecto histórico, né? O que está a acontecer hoje em África já aconteceu noutros continentes. E foi talvez até a condição para esses continentes aqui, esses outros continentes se desenvolverem. Sabe, se a Europa não tivesse tido a oportunidade de se desenvelheçar de muitos europeus no momento em que a vida era muito difícil aqui na Europa, muito provavelmente a Europa não estaria onde está hoje, né? Portanto, ela livrou-se de conflitos sociais piores do que aqueles que teve na altura. Deve saber que um dos maiores fatores de guerra em qualquer sociedade é sempre a presença de uma população jovem. Por exemplo, porque é que hoje na Europa, sobretudo na Europa Ocidental, há menos conflitos violentos? É sobretudo porque a população é velha. Se a gente compara os dados demográficos de hoje e os dados demográficos da altura da Segunda Guerra, Completamente diferentes. completamente diferente. Havia uma população jovem muito elevada naquela altura. Então há esse tipo de correlações que é preciso sempre fazer. Mas, claro, a migração que se faz em África hoje tem condições estruturais diferentes, né? Porque os europeus saíram para conquistar o mundo, portanto, para tornar a vida dos outros difícil, enquanto que os africanos não estão a fazer essa migração nessas condições. Nós não estamos a sair de África para colonizarmos, né? Então há essas diferenças que é preciso ter em conta, mas é também preciso reconhecer que há um lado positivo, entre aspas, nestes movimentos populacionais que se verificam hoje. É que provavelmente implicam menos conflitos do que aqueles que nós já temos neste momento. Certo. Do ponto de vista da academia, estes conceitos são seguramente
ensinados, não é? Mas um dos conceitos que, na minha ótica, eu penso que seria importante desmistificarmos é mesmo a questão da denominação que se dá a esse processo, os descobrimentos dos povos africanos. Acha que essa questão semântica já é errada por si, porque é um povo que já existia, portanto a questão de descobrimentos, de que forma é que isso também não afeta a percepção por parte dos africanos quando recebem esse tipo de informação? Sim, isso é sempre, esse é um aspecto ideológico muito importante, né? Agora é preciso ver que o termo descobrimento, sobretudo como ele é utilizado na historiografia portuguesa e do modo geral na historiografia europeia, é sempre reflexo de uma perspectiva própria, né? É como os europeus olham Contam para a história e a contam a sua história. história. É claro que chega um momento em que, quando nós já estamos em conversa, no diálogo, como é agora, porque o que a história fez foi criar espaço, oportunidade para a gente entrar em conversa. Então, quando a gente entra nesta conversa, alguma terminologia começa a ficar problemática. É um pouco esse questionamento que se faz. Não é? Mas, sabe, nós não devemos esquecer que houve processos mais ou menos idênticos a partir de África, né? Dentro do continente africano. O sul de Moçambique, de onde eu venho, foi colônia Zulu, né? De tal maneira que, quando os portugueses entraram em conflito com o Império de Gaza, houve uma participação forte das populações locais ao lado do exército português, porque as populações pensavam que os portugueses estavam a ajudar a tirar o opressor, o opressor. E claro, também houve tropas angolanas do lado português, mas já com uma explicação completamente diferente, né? Mas é para dizer que a história é sempre vista a partir de uma perspectiva etnocêntrica e não é bom, sobretudo quando já há um diálogo, e neste momento esse diálogo já existe, aliás, é um diálogo que já existe há 50, 60 anos. Então, se alguém continua a insistir nesse tipo de terminologia, pode até estar a revelar falta de respeito, falta de consideração pelas pessoas, né? Sim, certeza. Bem, e outra questão que também queria abordar é a questão da importância da diáspora para os nossos países, isso falando do contexto africano, mas principalmente da academia dos académicos, que também, por vezes, são forçados a irem para outros pontos, mas que sentimos que em África, por vezes, a sua contribuição ou é residual, ou então não é mesmo, ou então não é existente, não é? O que é que se poderá fazer, o que é que se deve fazer para que essas pessoas se sintam atraídas a dar o seu contributo para o continente africano? Sim, essa é uma questão muito importante, e porque nós temos muita gente, muitos africanos de grande valor eh, no continente africano, mas também fora do continente africano ou fora das fronteiras nacionais, né? Porque há também muitos académicos africanos que não estão nos seus países, mas estão noutros países africanos, né? Mas pronto, nós temos muitos que estão a trabalhar aqui na Europa, sobretudo ao nível da academia, estão a trabalhar na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos. E depois, entretanto, há também muitos no Brasil, por exemplo. E são grandes cabeças e poderiam fazer alguma diferença do ponto de vista do desenvolvimento do ensino superior e por aí fora, né? Só que o grande desafio para mim não está ao nível da integração dessas pessoas, da criação de espaço para que essas pessoas participem ativamente no desenvolvimento de seus países. O grande desafio está em criar uma cultura de abertura ao debate. Exatamente. Esse é que é o grande problema no nosso continente, neste momento, né? Um dia vai mudar, né? Mas neste momento, em muitos países africanos, temos grandes problemas ao nível da criação de Ou espaços. seja, e também a correlação entre a elite que governa e os académicos, não é? Sim, A forma de ouvir e colher subsídios, quer dizer, ainda não é essa relação também, não é? sim, mas é exatamente isso, porque faz parte do mesmo problema. Porque quem fecha os espaços de deliberação, quem fecha os espaços de crítica, quem fecha
os espaços de exercício de cidadania, porque é disso que se trata, são os governantes. Né? Então, são governantes que têm uma cultura política muito problemática, né? Que têm uma visão, que têm um projeto nacional muito fechado. Não são essas pessoas que não estão abertas à interpelação crítica. Agora, por muito boa vontade que os intelectuais africanos na diáspora possam ter de contribuir para os seus países, aqueles que são acadêmicos, né, vivem do debate na esfera pública. Exatamente. Tem que ser assim. Então, se eles não têm esse espaço para debater, se eles têm que viver com o receio de represálias, não tanto represálias contra eles, mas represálias contra os membros da sua família, contra os seus amigos, não sei qual. Se eles vivem com esse medo, não vão poder contribuir realmente. Então, o desafio, em minha opinião, está a um nível interno, que é o de criação de condições para que haja debate livre, que haja deliberação e que haja, eu volto a repetir isto, que haja exercício de cidadania. Pois, porque isso de facto é fundamental, porque sem isso, quer dizer, andamos sempre atrelados a tudo aquilo que vem de fora, quando na verdade podemos ter mentes pensantes também poder contribuir e até com mais propriedade, não é? Sim, para mim, a criação de espaços de exercício de cidadania, a promoção do exercício da cidadania, para mim é o principal desafio político de praticamente todos os países africanos. E esse exercício começaria por onde, essencialmente? Assim? Sim, ele começaria por acarinhar, não é a crítica, sobretudo a crítica, acarinhar a crítica. O que é que isso significa? Significa que não deve haver limitações ao uso da palavra, sabe? Começaria também por talvez uma mudança de atitude política por parte das elites políticas africanas, as elites políticas de Moçambique e de Angola, né? Que têm um grande problema a este nível. E essa abertura significa o quê? Significa que essa gente tem que se libertar da ideia de que, por razões históricas, só eles é que podem levar o povo à felicidade. Né? Eles desempenharam um papel muito importante, por exemplo, o MPLA e a Frelimo desempenharam um papel muito importante para a conquista da independência. Mas isso foi um momento histórico muito específico. Não foi não foi uma espécie de credencial para determinarem para todo sempre como os moçambicanos e os angolanos devem definir a felicidade e o bem-estar. Foi apenas um momento que eles criaram com a sua valentia, com a sua bravura, com a sua visão, porque isso a gente tem que reconhecer, né? Sim. Então, mas eles criaram essa oportunidade para os moçambicanos, para os angolanos começarem a discutir o que é que significa liberdade, o que é que significa independência, o que é que significa bem-estar, o que é que significa justiça, não sei qual, e não fechar essa discussão. E a esse nível, os nossos governantes têm muitas dificuldades. E com esse tipo de atitude vai ser muito difícil abrir esse espaço para o exercício da cidadania. E isso parece que é uma questão geracional. Pensa que as novas gerações que começam agora a emergir também de forma tímida, porque nestes países nem sempre é muito fácil dar espaço aos mais jovens, porque os nossos mais velhos também duram, não é? Portanto, acha que isso é uma questão geracional, que a nova geração já consegue ter mais abertura para essas questões? Curiosamente, houve uma altura que eu pensei que fosse uma questão geracional, que com o tempo isso fosse mudar. Por exemplo, nós, talvez um pouco diferente de Angola, nós em Moçambique tivemos uma mudança geracional. O presidente que nós temos agora não pertence à geração dos libertadores, mas ele tem a mesma postura política, se calhar até pior, que os libertadores tinham. Né? Portanto, esta é a ideia messiânica da política. Né? O que é isso? Esta ideia de que pronto, nós fomos convocados por algum ente
fomos convocados para trazer a felicidade ao povo. Então, ninguém mais pode ter legitimidade para dizer, para falar sobre o bem-estar, para falar sobre o desenvolvimento dos moçambicanos, ou dos angolanos, ou dos guineenses e por aí fora. Que só nós é que podemos fazer isso. Essa é a base. É quase um sentimento de dívida eterna, não é? Exatamente. Essa é a base. Fomos iluminados para isso e não é que Isso. podemos levar-vos para o caminho da felicidade. Exato. E isso não me parece que esteja a mudar. E eu vejo, é verdade que a articulação aqui pode ser um pouco tênue, mas penso que com o tempo eu poderia explicar isso aí melhor, que não é o que nós temos hoje. Mas eu vejo, por exemplo, gente da minha geração, em Moçambique e em Angola, que tem um fascínio doentio por Vladimir Putin, que do ponto de vista político representa tudo aquilo que não é bom como projeto político para Moçambique e para Angola. Né? Autoritário, não respeita o seu próprio povo, não respeita a cidadania, persegue os opositores. Mas aí não temos que voltar ao contexto histórico da influência, pelo menos em Angola, em Moçambique também, a influência que a Rússia, que a União Soviética, a URSS, teve nesses países. Não, eu penso que tem razão, que nós devemos ter isso em conta, né? Porque normalmente até essa é a justificação que muita gente dá, né? Que fala-se de que, pronto, nós fomos colônia de países ocidentais, não da Rússia. O que se esquece aí, naturalmente, é que a Rússia é uma potência colonial, foi sempre uma potência colonial para os seus vizinhos, né? Não foi uma potência colonial em África, mas foi uma potência colonial para os seus vizinhos. Portanto, a guerra na Ucrânia é uma guerra colonial. Sabe? É como se Portugal estivesse a reclamar Angola de novo. Essa incongruência que algumas pessoas têm. Portanto, tem esse aspecto aí. Mas o que me impede de concordar completamente com a ideia é o fato de que eu noto este fascínio por Vladimir Putin, pela autocracia, incluindo a China, não sei quando. Noto isso aí com pessoas que estudaram aqui, que estudaram no Ocidente, estudaram nos Estados Unidos, fizeram doutoramento lá, sabe? Que em princípio deviam ter um pensamento muito mais... Exato, mas não pensam assim, defendem essas coisas aí. Sei que estamos a fugir um pouco do tema, mas é só para mostrar que há um grande problema de cultura política que faz com que existam barreiras para a gente começar a formular melhor o problema político que a gente enfrenta. E, a minha opinião, o problema político que a gente enfrenta é o de exercício de cidadania. Nós temos que ter sistemas políticos capazes de garantir isso aí. A preocupação de qualquer presidente em Moçambique, em Angola, na Guiné, como é a preocupação dos presidentes de Cabo Verde. A preocupação dessa gente devia ser de ver como é que este sistema político garante o exercício da cidadania. Se a gente não consegue fazer isso aí, a gente vai continuar a ter problemas. Então, eu estou a mostrar um pouco as barreiras para esse desiderato, né? E que são barreiras intelectuais. Os partidos políticos, tanto em Moçambique como Angola, na Guiné-Bissau, aquela base ideológica que de certa forma se vai diluindo, será que esses partidos não precisam de uma readaptação? Porque o que a gente sente hoje é que estes partidos, em certa medida, vão cada vez mais perdendo, não direi aceitação, mas vão perdendo a força que tinham. Isso seja o ANC, seja o MPLA, seja Moçambique a Frelimo, seja... Portanto, eu acho que será natural que comecem a emerger partidos novos, ideias novas, porque também hoje em dia os jovens defendem causas, não estão muito preocupados com a ideologia, não é? Se é socialista, se é isso, se é de esquerda, se é de direita. Portanto, na sua opinião, esta fundamentação, como é que pode começar a mudar? Porque os paradigmas, efetivamente, quer dizer, são antagónicos, não é? O indivíduo estudou na Europa, estudou na Suíça ou em França, mas, por outro lado, advoga ideias de Vladimir Putin. Então, isso também demonstra aqui uma certa, vou dar uma palavra só, uma certa incongruência. É uma incongruência. Olha, então, eu vou tentar explicar isso aqui. Não sei se vou conseguir. Eu faço uma distinção entre convicções, né, e quadro normativo
dentro do qual essas convicções fazem sentido. Certo. Por exemplo, eu posso ter a convicção de que o amor ao próximo é a coisa mais importante para mim, né? E o quadro normativo onde eu posso integrar esta ideia de amor ao próximo, que é um valor, né? Seria, por exemplo, o cristianismo, né? Eu vou buscar isso na Bíblia, vou buscar isso aí na teologia, né? Então, convicções, por um lado, que representam valores, né? Mas só são valores se estão integrados dentro de um quadro normativo. Justamente. Agora, o que é que acontece no nosso continente, ao nível das nossas elites políticas? É que tem muitas convicções, mas essas convicções não fazem parte de nenhum quadro normativo. Por exemplo, em Angola e em Moçambique, muitas das expressões políticas que a gente vê no debate, não sei quantos, nas intervenções que as pessoas fazem, mostram claramente que as pessoas estão a falar a partir de convicções socialistas e marxistas. Mas são pessoas incapazes de integrar isso aí dentro do socialismo e do marxismo, porque eles não praticam isso aí, né? São convicções que se tornam expedientes, né? Para justificar alguma Sim, do coisa. ponto de vista retórico, falar, conversar e tal, mas Exatamente. na prática, quer dizer... Mas a prática é completamente... Sabe, porque o que dá coerência a um indivíduo, e sobretudo a um ator político, é essa capacidade de articular as convicções com o quadro normativo. Se ele não é capaz de articular essas coisas, ele vai ficar apenas um extremista, um radical, sabe? Uma pessoa que apenas polariza, não é? Uma pessoa que é incapaz de conversar com outras pessoas, porque sempre tem razão, né? Então, esse é que é o grande problema para mim. Então, tendo dito isto aqui, eu diria que este desiderato de criação de espaços para exercício de cidadania pode ser integrado em vários quadros normativos, incluindo o quadro normativo socialista. Mas eu tenho que ser sério em relação a esse quadro normativo socialista, né? Por exemplo, na Europa Ocidental, nos países escandinavos, eles conseguiram articular a social-democracia, a democracia Exatamente. social. Conseguiram articular isso aí e dentro desse esquema eles são capazes de defender a cidadania. E é o que têm feito. Toda a política social deles, tudo que eles fizeram nos seus países é resultado do sucesso que eles tiveram na articulação. Essa articulação, sim. Yeah. Claro, eu poderia também dizer que esta questão da cidadania se articula melhor, digamos assim, com um quadro normativo liberal, né? Não neoliberal, porque muitas pessoas sempre associam o liberal com o neoliberal. Não. Essa confusão. Essa confusão. Simplesmente com o liberalismo, que é uma concepção política que defende uma visão do cidadão como alguém que é portador de direitos. É só isso aí, de direitos, um dos mais importantes dos quais é o direito de liberdade. É elementar isso. Exatamente. É elementar. Yeah. Então, eu posso formular um discurso coerente a partir disso aí. Agora, indique-me um político, apenas um, em África, que é capaz de articular as suas convicções com um quadro normativo não sei quanto. Então, isso vê-se aonde? Vê-se quando a gente tem uma das discussões políticas mais inúteis que há em África, sobretudo pelo que eu acompanho em Moçambique. Essa questão de dizer democracia, isso é uma coisa ocidental, não é nossa. Mas essa não é a questão. A questão não é de dizer, olha, democracia é europeia ou chinesa ou não sei quanto. A questão é dizer assim, qual é o problema que nós temos? Nós temos o problema de garantir o exercício da cidadania. É minha opinião, né? Proteger a dignidade humana. Né? Porque se a gente promove a cidadania, a gente vai proteger a dignidade humana. Exatamente. Né? Então, se nós temos esse problema, então vamos dizer assim, olha, qual é o sistema político que é melhor capaz de fazer isso aí? Não, vamos procurar. É como ir ao supermercado.
de qual é o sistema político. Quais são as opções que existem? Exato. Sim. E depois a gente adapta. Da mesma forma que a gente adapta, não sei, a gente adapta o uso do carro. A gente não usa o carro como ele é usado aqui na Suíça. Né? A gente adapta o uso às condições de Angola, às condições de Moçambique, da África do Sul e por aí. Então, esse problema é de facílima solução. Mas não como as pessoas têm um problema de articulação entre convicções fortes e quadro normativo que praticamente é inexistente. Então criam problemas falsos. Então, isto é um problema de percepção, Sim. de compreensão De compreensão. e de boa vontade. Exatamente, exatamente. Também é um problema de cultura, sabe? Porque, Sim. sim, não, hoje em dia não é possível ser ator político e não ler, sabe? Não se informar. Sabe? A política não foi inventada hoje. E a gente pode ter reticências em relação a alguns dos pensadores de questões políticas, né? Que são sobretudo daqui, ocidentais. A gente pode ter isso é bom, até é salutar ter essas reticências. Mas essas pessoas pensaram muitas destas coisas aqui. É preciso ir procurar saber como é que eles pensaram Estado de Direito. De onde é que veio essa preocupação com o Estado de Direito? Né? O que é que isso significa? Para que problema é que o Estado de Direito foi uma solução? Pois, mas o problema é que em África, por vezes, há a narrativa de soluções africanas para problemas africanos e há também uma relutância, há uma dificuldade em vir beber cá fora. Quer dizer, o que não faz sentido. Não é relutância em vir beber cá fora. Para mim, a questão é... Porque para mim a questão é falsa. Né? Então, para mim a questão é a dificuldade que as pessoas têm de articular convicções com quadros normativos. Né? Essa é que é a grande dificuldade. Sim. Então, quando você tem essa dificuldade aí, você passa a vida a inventar problemas falsos. Por exemplo, noutras circunstâncias, essa ideia de soluções africanas para problemas africanos faz muito sentido. É uma boa ideia. Não é? Mas num mundo como este, porque parte dos nossos problemas tem a ver com o fato de que nós não vivemos fora deste mundo, nós estamos dentro deste mundo. Então, num mundo como este aqui, como é que você vai formular soluções africanas para problemas africanos? O que são problemas africanos quando você faz parte deste mundo? O que são soluções africanas quando você faz parte deste mundo? É um pouco complicado. Né? Então, é um problema realmente de passar a vida a inventar problemas falsos. Não existem esses problemas. O que existe é o problema. Bom, eu insisto nisso aqui, mas outras pessoas podem insistir em outras coisas. Eu insisto na questão da cidadania, do exercício da cidadania. Foi para isso que o MPLA fez a guerra anticolonial. Foi para isso que a UNITA fez a guerra anticolonial. O FNLA, a Frelimo lutaram para que nós fôssemos cidadãos. Quer dizer, que nós fôssemos membros de uma república. E o que é que significa ser membro de uma república? É participar politicamente. E o que é participar politicamente? É exercer a cidadania. E o que é exercer a cidadania? Ter o direito, a oportunidade de interpelar criticamente quem governa. E é impressionante que o indivíduo lê os discursos das independências, tanto de Moçambique como de Angola, e estamos a enfrentar precisamente os mesmos problemas que eles lutaram há 50, 60 anos atrás. Quer dizer, sim. Não se compreende. Não é? Sim, bom, compreende-se até um certo ponto. Há aí questões como a dignidade humana, como liberdades, quer dizer, que estão lá. Ele até por ser mais longe, os discursos vamos ler os discursos de Nkrumah, por exemplo, do Ghana, é a mesma coisa, quer dizer, problemas africanos que hoje, não é? Pensávamos que já estariam ultrapassados, não é? E estamos a vivê-los com todo o rigor, não é? Infelizmente. Sim, agora, é verdade que também temos que ter o cuidado de reconhecer que nós, historicamente, somos muito novos, né? São praticamente 60, 70 anos de independência. No nosso caso, até 50 anos de independência.
É pouco tempo, historicamente falando, é pouco tempo. Sabe, a gente admira a Europa, mas aquilo que a Europa é politicamente, praticamente é tudo pós-Segunda Guerra. Aquilo que a Europa hoje é politicamente. Antes da Segunda Guerra, ainda havia grandes problemas aqui na Europa ao nível político, mesmo ao nível do sufrágio universal. Sabe, aqui na Suíça são nos anos 70 que as mulheres ganharam o direito De votar. de votar. Sim. Na Itália, na Itália, Alemanha, antes da Segunda Guerra, por exemplo, as pessoas, quer dizer, quem tinha o direito de voto não era toda a gente, eram as pessoas que pagavam impostos, eram pessoas que tinham um certo nível de formação, sabe? E também a idade, não eram 18 anos, era muito acima disso aí. Então a gente admira a Europa hoje. E mais uma vez, essa é uma razão para a gente ter muito cuidado com esta coisa de que a democracia é europeia. Porque se fosse europeia, já teria existido aqui há 1000 anos. Né? Mas não, a democracia aqui é uma coisa recente. E os europeus resistiram muito à democracia. As elites políticas europeias resistiram à democracia, não queriam a democracia. Sabe por que a democracia hoje, a democracia liberal, é representativa? Esta ideia de representação, justamente porque eles não queriam alargar o voto às pessoas, não confiavam nas pessoas. Então disseram, não, o que vamos fazer, vamos delegar. Vocês terão representantes. Exatamente, que vão saber falar em vosso nome. É por isso que temos uma democracia representativa. Né? Então, essas coisas todas deviam fazer parte do discurso dos nossos académicos, intelectuais e das nossas elites políticas, para nós percebermos a importância de não passarmos a vida a criar problemas falsos. Seguramente que haverá esperança, seguramente também há coisas boas a serem feitas no nosso continente. Mas olhando para países como África do Sul, Nigéria, o Egito, por exemplo, falar de países que Zimbábue, Zâmbia, Namíbia, que fazem parte do ranking das melhores universidades, pelo menos a nível do continente, não toquei em todos seguramente. Parece-lhe que há aqui uma esperança no renovar de um grupo académico que possa seguramente tentar lançar aqui as raízes para que o continente possa seguramente evoluir, crescer, porque de facto nós estamos a ver que o continente é rico, mas está sempre de mão estendida, mas para receber, não é para dar sequer, não é? Somos muito hospitaleiros, é um país que é bom para todos, por vezes menos para o africano, não é? Portanto, de que forma é que a academia em África, não é, poderá ser fundamental neste boost que o continente precisa? Sim. Bom, eu acho que a academia sempre desempenhou um papel muito importante. Esquecemos do Senegal. Sim, sim. A África, para mim, a África moderna, é um projeto acadêmico, é um projeto intelectual. É uma coisa que começa, sabe, as pessoas que são levadas de volta à Libéria e a Serra Leoa, né? Quando houve a emancipação, essas coisas todas. Pessoas como Edward Blyden, Cramel, sabe, gente impressionante intelectualmente. Não? São as pessoas que começam a pensar a África como uma comunidade de destino, não é? Que começam a pensar o pan-africanismo, começam a pensar o pensamento africano, o pensamento negro. Não é? São essas pessoas que começam a imaginar a África. Então, de tal modo que quando chega aquela altura, um pouco antes da Segunda Guerra, sabe, antes disso aí houve, por exemplo, aqueles congressos pan-africanos, que foram feitos em Londres, foram feitos em Paris, na Califórnia e não sei quantos, pela diáspora. Né? Então, aquele é um movimento que conduziu diretamente a um nacionalismo político. Né? Os Nkrumahs saem disso aí. Sabe, todo o discurso intelectual do Nkrumah é herdeiro desse processo. Esse processo. Exatamente.
E é por isso que também é muito importante ver como é que essa gente recupera aspectos, sabe, do discurso ocidental. Por exemplo, conceitos como autodeterminação. Não é? Claro, autodeterminação não é um conceito ocidental, mas foi no Ocidente onde ele ganhou um significado muito específico. E já agora, como tem essa gente toda sempre a falar bem da Rússia e a falar mal dos Estados Unidos, o país que mais impulsionou esta questão da autodeterminação por causa da sua própria experiência histórica foi os Estados Unidos. Né? Então, muitos africanos entram no discurso da autodeterminação por via dos debates americanos. E já agora, dos 14 países que participaram na Conferência de Berlim, no final do século antepassado, para a partilha de África, né? Só um país é que não assinou a ata final. E um desses países que assinou foi a Rússia, que estava lá. E esse país que não assinou, Estados Unidos. Com que argumento? Estados Unidos é porque ninguém perguntou aos africanos. Foi isso o argumento que os Estados Unidos deram para não assinar a ata de Berlim. Então, por causa da sensibilidade que eles tinham com essa questão da autodeterminação. E que foi muito importante no pensamento de intelectuais africanos. Sobretudo esses que andavam aí pelas serras de hoje, Ghana, sabe? Então nós temos esse momento, mas também temos outros momentos muito fascinantes da importância da academia em África. Temos o momento de Dar es Salaam. Dar es Salaam, sim. Temos o momento de Makerere. Sabe? Temos o momento de Ibadan, na Nigéria, mais para os anos 70, início dos anos 80. Claro, temos também no norte de África, temos Argélia, temos o Rabat em Marrocos, não sei quantos, que no caso das antigas colônias portuguesas foram referências muito importantes. Né? Então, a África é um projeto intelectual, foi sempre um projeto de intelectuais. Não é? De tal modo que a questão que coloca, de facto, é apenas um convite para a gente perguntar. Sabe, por que é que hoje... O que é que falhou? O que é que está a falhar? Então, nós temos, ao nível do continente, e tenho muito orgulho de ser membro dessa instituição, nós temos uma instituição como o CODESIA, que é o Conselho para as Ciências Sociais, para o desenvolvimento das Ciências Sociais em África. Né? E lá, o CODESIA, que tem a sua sede em Dakar, no Senegal, continua a ser um grande impulsionador do pensamento africano. Saber lá onde eu vou para me encontrar com todo o resto do pessoal que anda perdido pelo mundo. Né? É lá onde a gente continua a pensar na África. E uma das coisas mais importantes que o CODESIA fez e tem estado sempre sobre a qual tem estado sempre a insistir, a questão da liberdade acadêmica. Liberdade acadêmica. Essa é a bandeira do CODESIA. Sabe, quando fala de liberdade acadêmica, está a falar da necessidade de recuperação da África como um projeto acadêmico, como um projeto intelectual. Né? Então, sabe, há isso, é preciso ter isso aí em conta. É verdade que alguns debates acadêmicos não têm assim muito interesse, né? Não sei. A gente pode exagerar na dose também. Por exemplo, eu não tenho algumas reticências em relação, por exemplo, ao discurso intelectual que vem da África do Sul hoje em dia. Né? Eu acho que... Está muito extremado, será? Sim, está. É um discurso que não nos ajuda em nada. Né? É um discurso que reflete a experiência histórica sul-africana. Mas não é o discurso que a África hoje precisa para que continue a ser um projeto acadêmico. Não é? Mas pronto, sabe, a gente não pode amarrar as ideias, a gente tem que discutir, eu tenho que entrar no ringue e discutir com os colegas que insistem sobre algumas abordagens que me parecem problemáticas. Mais problemáticas. O professor Lumumba fala muito também das liberdades,
e no projeto de uma África mais consolidada, mais aberta entre africanos, em que exista comércio entre países africanos, até porque nós africanos, infelizmente, o grosso daquilo que é a nossa importação vem de fora, não vem dos países vizinhos ou isso. Também numa África em que se calhar se aboliriam as fronteiras no que diz respeito à circulação, até mesmo a questão monetária, também copiando um bocado o projeto europeu. Aliás, essa narrativa até não é bem assim, porque o projeto europeu copiou o projeto africano. Exatamente. Mas pronto, mas acha que isso é execuível para um futuro, não sei, médio, longo prazo? Não, como horizonte... Dentro das nossas... da nossa heterogeneidade que existe, né? Somos um continente vastíssimo em que andamos 2, 3 quilómetros e encontramos pessoas totalmente diferentes, não é? Eu acho que como horizonte é uma boa coisa, né? Para mim o importante é sermos pragmáticos quando se trata de política, né? Então, por exemplo, esse desafio de sermos pragmáticos manifesta-se ao nível do reconhecimento do mundo em que nós vivemos, não é? Então, nós não estamos a viver num mundo africano, estamos a viver num mundo europeu. E, em minha opinião, este mundo vai ser europeu ainda nos próximos 50 ou 100 anos. Não é essa coisa que andam a dizer da China, não sei quanto. A China é dependente do mundo europeu. Claro. Né? Então, ainda vai levar algum tempo. Então, podemos fazer como os chineses fizeram. Por exemplo, o que os chineses fizeram? Reconheceram, né, que eles fazem parte do mundo europeu. Então, procuraram identificar aquilo que podem fazer melhor dentro desse mundo. Né? Mas antes disso, recolheram-se e prepararam-se, não? Não se Ou não é bem assim. Tiveram na selva ideológica. Foi onde eles estiveram, com Mao Tse-tung, com a Revolução Cultural, não sei. Perderam-se. Um pouco aquilo que nós também andamos a fazer, não é? Com as ideias que nós temos. Eles perderam-se. E um dia acordaram desse estupor. É preciso abrir. E viram, não, afinal, é assim que se tem que fazer as coisas. E integraram-nos. É verdade que eles agora estão a voltar a cometer o mesmo erro, mas isso já é uma questão política. São outras conversas. Já são outras conversas. Pronto. Então, o que isso significa? Significa que nós temos que ter a capacidade e a audácia de refletir a situação em que nós nos encontramos, né? E aquilo que, numa perspectiva a longo prazo, seria bom para nós. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo sobre o qual não pensei assim longamente. Mas nós temos a questão da migração, né? Que é uma questão, a migração, nós só vemos a migração como um problema. Não vemos a migração como um recurso, né? E não estou a falar apenas dos africanos que saem do continente e depois fazem transferências monetárias, Western Union, não sei quantos. Não estou a falar só disso. As receitas que entram, sim. Eu estou a falar de jovens aqui na Europa que não têm oportunidades, né? Mas têm informação, têm conhecimento. Por que os nossos países não podem fazer políticas de imigração que atraiam esses jovens? Tanto mais que, tendo esse tipo de jovens, a disponibilidade das empresas aqui de investir lá vai ser muito maior. Né? Mas nós não estamos a pensar nisso, porque quando nós, sabe, onde viram nos colonizar de novo e não sei quanto. Isso é a falta de autoestima, como diria o antigo presidente de Moçambique. E os países não se podem fechar, quer dizer, ninguém cresce assim. Não se pode. Não se pode. Por caso contrário, a gente tem aquilo que tem na África do Sul. Xenofobia, não sei qual. E é engraçado que na África do Sul aquelas coisas são sempre dirigidas contra africanos. Nunca contra os europeus, nunca contra os americanos, sempre contra os africanos. Chega até aquele ponto, não é bom dizer isso aqui, mas chega ao ponto em que a gente tem que concluir que o pior inimigo do africano é o próprio africano. Professor, sei que está de malas feitas, vai sair, mas há uma última questão, mesmo para fechar, e está muito relacionada com o que disse há bocado.
o crescimento de partidos de extrema-direita na Europa, isso não chega a ser bastante assustador, sobretudo para nós que temos um contacto, como continente, contacto muito direto desta ponte que existe entre a África e a Europa. Até que ponto é que os limites poderão ser, de certa forma, extrapolados? Essa é uma questão muito interessante, por razões que talvez até nem tenha considerado, né? A primeira razão é que este crescimento mostra que a gente não pode dar a democracia por adquirido, nem mesmo aqui. Sabe, a democracia, num país onde ela estava consolidada, como nos Estados Unidos, esteve por um fio com Trump. Esteve por um fio. Né? Num país como os Estados Unidos, né? Com aquela longa tradição e não sei quantos. Né? Tanto o crescimento desses partidos mostra isso aí. Que a gente não pode dar a democracia por adquirido. Que a democracia tem que ser renovada todos os dias. Agora, a segunda coisa que isso aí mostra é que, sabe, o que a extrema-direita aqui faz, sabe, mexe com algumas sensibilidades políticas das nossas elites políticas. Eu vejo em Moçambique uma grande fascinação com o discurso conservador de Trump, de Viktor Orbán na Hungria, de Putin Meloni na Itália, Salvini. sabe? E eu tenho a certeza que mesmo esse indivíduo chega, quando ele começa a falar valores de família, valores não sei quantos, ele mexe, eu tenho a certeza, ele mexe com o nervo político das nossas elites políticas. Né? Por quê? Porque elas estão vulneráveis a este tipo de discurso. E por que estão vulneráveis? Porque têm dificuldades de articular as suas fortes convicções, sabe, com um quadro normativo. Só para dar um exemplo controverso, eu sei que é um exemplo controverso, muita gente em África, sobretudo ao nível das elites políticas, tem dificuldades com a questão da homossexualidade. E a gente vê, sabe, no Ghana, no Uganda, sabe, no Uganda o que o parlamento acaba de fazer é horrível, né? Agora, por que essa questão é interessante? Eu posso, como indivíduo, eu posso dizer assim, por causa da minha formação, socialização, não sei quanto, eu não vou fazer isso aí. E eu não gostaria que mais ninguém fizesse, né? Fere com a minha sensibilidade, com os meus valores. Mas eu podia ter um certo valor, que é o valor da tolerância. Né? Quer dizer que a tolerância é muito importante. Porque é ela que vai permitir que eu também seja aquilo que eu gostaria de ser. Sem que outras pessoas me digam o que é que eu devo ser. Mas para eu defender... Popper fala muito disso. Isso, para eu defender de forma consistente e consequente a tolerância, eu teria que ter um quadro normativo, né? Dentro do qual eu havia de integrar isso aí. Mas essa gente não tem. Então, só fica aqui nas convicções. E não há debate. Há uma associação chamada Lambda, em Moçambique, que é a associação que devia representar os interesses, que representa os interesses dessas pessoas com orientação sexual diferente. Há não sei quantos anos, essa associação está a tentar ser reconhecida pelo Ministério da Justiça. E pura e simplesmente não há resposta. Chutaram para canto. Não há resposta. E com isso eu não quero dizer que toda a gente tem que aceitar. Mas não se trata de aceitar. Sabe? Trata-se de respeitar o direito que cada um de nós tem de ser respeitado naquilo que ele é. Está a ver as articulações? Então, essa questão da homossexualidade, por exemplo, é que faz com que muita gente da elite política no nosso continente, em Moçambique, eu sei, com certeza, que se sinta atraída
pelo discurso do Orbán. Porque o Orbán diz, não, o casamento é entre homem e mulher e não sei quantos. E ele pode dizer isso aí, eu não estou a dizer que ele não deve dizer. E na arena política isso pode ser debatido. Mas sabe, você é testado na sua capacidade de articular convicções com quadros normativos. Você é testado, yeah, quando você opta pela tolerância numa situação dessas. Agora, quantos políticos africanos haviam de fazer essa opção por um valor que é defendido, que é tornado coerente dentro de um quadro normativo? Quantos? Muito poucos. Muito pouco. E quem é extrema-direita o que é? É justamente esse tipo de gente que está aqui nas convicções e não tem quadro normativo. Sim, porque depois vamos ler os programas, os projetos, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada. Não passa daquilo, não tem mais nada. Aquilo são Yeah. demagogos e populistas que, de certa forma, tentam amplificar a sua mensagem, mas é sempre o mesmo. Né? Yeah. Professor Lísio Macampo, foi um prazer muito grande. Tenho muita pena não termos mais tempo, mas nós seguramente voltaremos a falar. Mas ficou aqui como dizemos em Angola, o gindungo que apimentou a nossa conversa. Tive muito gosto, muito obrigado por me receber aqui no seu escritório. E, então, deixo então boa viagem de regresso ao nosso continente e nós voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Sim? Yeah, muito obrigado e até a próxima. Até a Gostei próxima. muito. Sim? Yeah, obrigado. Bem, caros amigos do Logos, nós voltaremos numa próxima oportunidade. Desfrutem da entrevista. Isto é um documento. Isso é para ser vendo devagarinho, ouve outra, amanhã. Porque estão aqui dados muito importantes que eu penso que poderão ser úteis e profícuos para todos nós, como africanos, como cidadãos do mundo. Africanos, quer dizer, como pessoas em geral, europeus, americanos, seja o que for. Né? Nós aqui não fazemos essa distinção. Então, a todos deixo-vos um abraço fraterno e eu voltarei numa próxima oportunidade com um outro convidado e com um outro tema. Adeus e até a próxima.